Gente, nós estamos aí no capítulo 2 de Segunda Pedro, terminamos o capítulo um até a aula passada, e como eu disse, né, como eu vim trabalhando aí o capítulo um, o Pedro ele deu um fundamento composto por duas partes. Aquela parte que corresponde à justificação, que é aquilo que Deus fez sozinho, né, sem nenhuma participação nossa. E uma vez que, assim, pela justificação, nós nos tornamos participantes da natureza divina, ou seja, a vida de Deus veio habitar em nós, então, como Paulo disse em Gálatas 2, 19 e 20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Com isso, nós somos capazes agora de participar da obra de Deus que está sendo feita em nós. É uma obra mais especialmente realizada pelo Espírito Santo. Então, na justificação, Deus faz tudo por nós. Na santificação, Deus faz tudo em nós, né? Então, nesta parte, Deus nos chama para respondermos, para participarmos da obra. Então, por isso que você vai encontrar no Novo Testamento, né, aquelas partes éticas, né, de ética cristã, em que os apóstolos dizem: olha, façam sim, olha, isso aqui não combina mais com vocês, isso aqui é prática dos gentios, agora vocês são de Deus. Pessoas de Deus vivem assim, praticam isso, apresentam isso, tá, tá, tá. Por quê? Porque agora nós somos vivos. Nós estávamos mortos, Deus teve que fazer tudo sozinho. Agora nós estamos vivos, então nós trabalhamos com Deus, participamos da obra de Deus. E aí o Pedro deu essa segunda parte, então, do fundamento, que é aquele negócio de dizer: esforçai-vos, né, para acrescentar e tal, vai acrescentando uma virtude à outra, ah, entendendo que é Deus quem está operando, mas a gente está trabalhando junto com Deus e aplicando o evangelho na nossa vida, ou nas áreas da nossa vida, né? A fim de progredirmos espiritualmente. Ele falou disso, depois ele tratou aqui das questões próprias do Evangelho, né? Até aqui o final do capítulo. E por que que ele fez isso? Ele deu esse fundamento por causa dos problemas que ele vai começar a tratar agora. Aqui no capítulo 2, ele diz assim: mas entre o povo também houve falsos profetas, o povo do Antigo Testamento. Mas entre o povo também houve falsos profetas, assim como entre vós. Ou seja, os falsos profetas do Antigo Testamento, existem os falsos profetas do Novo Testamento. Os falsos profetas do Novo Testamento são principalmente os judaizantes, que pregavam um acréscimo à obra da justificação, uma participação humana na justificação, e o grupo de pessoas que foi o maior perigo, talvez a maior ameaça para a igreja primitiva, e isso até o terceiro século, não só dos dias dos apóstolos, e especialmente dos dias de João, já no fim do primeiro século, mas se estendendo até o terceiro século, nós tivemos ali uma grande ameaça, que era uma religião filosófica e que ela pretendia obter conteúdos de todas as religiões e condensar esses conteúdos numa religião só. E isso, obviamente, você tirar uma parte do evangelho que te seja conveniente, e aí você fazer isso também com outras religiões para criar uma nova religião. Se você tirar alguma coisa do evangelho, você já não tem mais evangelho. Assim como para os judaizantes, que acrescentavam. Se você acrescenta algo ao evangelho, você já não tem mais evangelho. O evangelho é puro, é tal como ele é. Se você tira, não é mais evangelho. Se você acrescenta, não é mais evangelho. Então, esses falsos profetas, que foram extremamente combatidos, né,
pelos apóstolos nos seus dias, eles estavam presentes ali como uma ameaça. E o Pedro vai começar a falar deles agora. Veja como o Pedro os caracteriza. As ocultas introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor, que os resgatou, e trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Veja, são pessoas que adentraram a fé, adentraram a igreja, mas eles foram influenciados por um, uma outra teologia, um outro evangelho, e eles adotaram esse novo evangelho e começaram a impor esse novo evangelho dentro das congregações, especialmente as congregações plantadas por Paulo. E o Pedro está dizendo que eles vão negar até o Senhor. E, por isso, eles vão trazer sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão sua vida de libertinagem. Eles falavam muito de liberdade, mas era uma pseudo-liberdade. Até hoje em dia nós temos, né, uma falsa narrativa que defende, né, uma liberdade, mas é liberdade para quê, né? É a liberdade para a promiscuidade, é a liberdade para o uso inadequado do corpo, é uma liberdade, por exemplo, de você dizer não para as referências que Deus colocou ao seu redor, como seus pais, irmãos mais velhos, avós, né? Ou pessoas, né, da própria sociedade que Deus vai colocando e se tornam referência, conselheiros para nós. Então, liberdade é assim: faça o que você quiser, seja quem você quiser ser, e, em outras palavras, ignore seus pais, os conselhos dos seus pais, você tem que viver a sua vida. Isso é uma pseudo-liberdade, na verdade chamada aqui por Pedro de libertinagem, porque é uma liberdade que pretende convencer as pessoas de ser absoluta, uma liberdade para fazer o que se quer. Ora, se eu tiver liberdade para fazer o que eu quero, o que é que eu quero? Não é o que eu quero, é o que a minha carne quer. Então eu vou entender que eu preciso dar vazão a todos os desejos, os ímpetos carnais. E aonde a gente vai parar com isso? A gente vai destruir a sociedade. Se cada um fizer o que quer, e na verdade estarão fazendo, seguindo os apetites da própria carne, a gente destrói a sociedade. Então, aqui, eles diziam liberdade, e o Pedro chama de libertinagem, por quê? Porque a liberdade aqui é algo que você pode decidir se você acrescenta, se você tira algo do evangelho. E como eu disse, fazendo isso, você já não tem mais evangelho. Muitos seguirão sua vida de libertinagem e o caminho da verdade será difamado por causa deles. Movidos pela ganância, aqui ganância não tem necessariamente o objetivo financeiro. Você sabe que ganância existe, sim, para dinheiro, existe para status, existe para poder, né? Os nossos políticos, por exemplo, eles são gananciosos por poder. Eles também são para dinheiro, mas eles querem o poder. Quanto mais poderoso eu puder ser, e aí vão fazendo malabarismos, né, com valores, com princípios, vão traindo uns aos outros, porque movidos pela ganância, pelo poder, pelo status. Então, movidos pela ganância, também vos explorarão com suas artimanhas. Aqui, movido pela ganância, vos explorarão com suas artimanhas, é aquele negócio que a ganância desses falsos profetas os leva a impor um novo ensino sobre aqueles que foram evangelizados. Então, vos explorarão com suas artimanhas, sua condenação desde há muito tempo não tarda, e a sua destruição não está inerte. Ou seja, nada disso, por mais tempo que, do nosso ponto de vista,
por mais tempo que isso dure, e a gente tem a, a, a impressão de uma perpetuação, a gente tem que se lembrar, os dias dos falsos profetas estão contados. Eles não passarão impunes. Chegará o dia que Deus tratará deles. É isso que o Pedro está dizendo aí. Pois Deus, e ele vai agora usar um exemplo para dizer para os seus leitores como isso é certo. Porque como aconteceu no antigo, vai acontecer agora, veja. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançou-os no Tártaro. O Tártaro aqui é inferno. E os entregou aos abismos de trevas, reservando-os para juízo. Então, veja os anjos caídos, né? Também não poupou o mundo antigo, embora tenha preservado Noé, pregador da justiça, junto com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, outro exemplo. Aí ele diz no verso 6, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, fazendo delas exemplo para os que vivem na maldade. Veja, então, tem um dia de juízo. Assim como aconteceu nesses exemplos do Antigo Testamento, no Novo Testamento, nessa nova era, vai acontecer também. Mas, para consolar os seus leitores, verdadeiros crentes, o Pedro agora diz o seguinte: se Deus livrou o justo Ló, atribulado pela vida indecente daquelas pessoas sem princípios, porque vivendo entre eles esse justo afligia sua alma todos os dias, ao ver e ouvir as obras perversas deles, o Senhor também saberá livrar da provação os piedosos e reservar para o dia do juízo os injustos, que já estão sendo castigados. Então, um consolo para os crentes. Então, vocês estão sofrendo perseguição, não só por parte de Roma, não só por parte dos judeus, mas também perseguição dos falsos profetas que querem mover vocês do verdadeiro evangelho para arrastá-los para o lado deles, né, para o evangelho dele, o falso evangelho deles. Deus irá proteger vocês. Confiem que Deus guardará vocês. Deus sabe livrar da provação os piedosos e sabe reservar para o dia do juízo os injustos, que já estão sendo castigados, principalmente os que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam toda autoridade. Presunçosos e arrogantes, não receiam difamar seres gloriosos superiores. Ele está se referindo aqui a, a ele está se referindo aqui ao. Cadê o texto? Aqui no verso 10, ele está se referindo aos libertinos, né, que entendiam ou interpretavam erroneamente a graça de Deus. Eles interpretavam que, uma vez que eles foram salvos pela graça e tudo é gratuito, então não importa como é que eu viva, porque Deus é gracioso. E outra, eles tinham um conceito de que o corpo, por ser matéria, era inerentemente mal. Então, os espirituais são aqueles que danificam o próprio corpo. Porque se você matar o corpo, então o seu espírito ficará livre para viver as realidades de Deus. E como nós podemos danificar o nosso corpo? Entregando-o à prostituição. Essa era a pregação desses profetas. Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: onde quer que a graça de Deus for pregada, haverão as pessoas que se alegrarão com a graça e haverão as pessoas que farão uma má interpretação da graça. Nós temos um exemplo disso lá em Romanos, no capítulo 5,
Depois que o Paulo termina o capítulo 5 dizendo, onde abundou o pecado, superabundou a graça, ele, ele, ele tem um interlocutor imaginário, ele supõe que alguém lá de Roma, ao ler isso, vá fazer esse tipo de afirmação. Então, no capítulo 6, ele começa dizendo assim: então pecaremos para que a graça seja mais abundante? Os libertinos. É assim que eles interpretavam. Então, quanto mais nós pecarmos, mais graça nós temos. Então, o corpo, sendo matéria, ele é inerentemente mal, então Deus não está preocupado com o corpo. Então, quanto mais você castigar esse corpo, você corromper esse corpo, mais cedo o espírito, sim, que interessa a Deus, ficará livre para viver para Deus. Aí o Paulo, então, diz lá para eles: como nós que já morremos para o pecado, como é que nós ainda viveremos nele? Não faz sentido. Morreu, morreu. Morreu para o pecado. Como é que eu vou permanecer no pecado, eu que morri para ele? Então, é assim que o Paulo apresenta ali o equilíbrio, a interpretação equilibrada da graça. E aqui, esses falsos profetas eram libertinos nesse aspecto, porque quanto mais nós nos entregarmos aos desejos impuros, nós mortificamos esse corpo. E quanto mais cedo nós fizermos isso, nós liberamos o espírito para viver para Deus. Como se o corpo não fosse parte da obra de Cristo na cruz. Entenda que Deus, em Cristo, na cruz, ele salvou nós integralmente. Salvou inclusive nosso corpo, não só nosso espírito, mas inclusive nosso corpo. É por isso que nós temos a promessa de que os nossos corpos serão ressuscitados no último dia, né? Todos serão ressuscitados, inclusive os ímpios, mas eles para, através do juízo final, serem entregues definitivamente ao castigo eterno. E os outros, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, ressuscitarão para serem encaminhados definitivamente para as realidades celestiais. Mas o corpo está incluído, porque lá na narrativa da criação em Gênesis, Deus criou corpo, Deus soprou o fôlego da vida, e este se tornou uma alma vivente. A alma vivente é corpo e espírito. Então, quando nós falamos assim, vamos evangelizar para salvar almas, a gente tem que entender o que que a gente quer dizer com almas. Porque eu tenho a impressão que alguns pensam que Jesus morreu para salvar a alma, e não importa o corpo. Mas Jesus morreu para salvar a nós, e nós somos alma e corpo. Então, nós somos salvos tais como fomos criados. Porque se for só a alma, não faz sentido a salvação. Porque se nós somos salvos apenas na alma, então não faz sentido Deus ter criado o corpo lá no Gênesis. Então, aquilo que Deus criou no Gênesis é o que precisa ser recuperado. Então, o homem inteiro precisa ser alvo dessa salvação. Aí ele prossegue aqui, dizendo que essas pessoas são presunçosas e arrogantes. Como é que elas manifestam a presunção e a arrogância? Elas manifestam uma autoridade que elas lidam com seres espirituais como se tivesse autoridade carnal sobre elas, né? É aquele negócio de a gente demonstrar para um auditório
que nós temos poder sobre entidades espirituais e a gente fica ali, põe a mão para trás, abaixa, levanta, ridicularizando uma pessoa que já é vítima do diabo. E aí ela é exposta publicamente a um vexame diante de um auditório faminto por espetáculo. Aí dão ordens, falam, conversam, entrevistam e ficam reproduzindo isso para o auditório. E o auditório considerando isso como obra de Deus. Isso é carnal. Isso é carnal. Fazer da vida de qualquer ser humano um espetáculo é carnal, não é espiritual. Essa pessoa tem que ser tratada com dignidade, como Jesus tratou. Jesus nunca fez malabarismo com a vida já desgraçada de uma pessoa possessa. Então, esse pessoal, ele é um pessoal arrogante, porque eles manifestam, né? Eles convencem as pessoas que eles têm uma autoridade especial, eles podem dar ordens, né, para entidades espirituais, podem manipular entidades espirituais. Então, Pedro está dizendo aqui que eles são presunçosos e arrogantes, não receiam difamar seres gloriosos superiores. Não é para a gente ter medo do diabo ou dos demônios, não é para a gente achar que eles são mais poderosos do que o que está conosco. Não, o crente está seguro, o crente está guardado, o diabo não pode tocar os crentes, o diabo não pode fazer nada sem que Deus autorize. O diabo é como um cão segurado por uma corrente que tem uma certa extensão. Dentro dessa certa extensão, ele pode ir e vir, mas a partir dali ele não vai. Então, é limitado. Isso significa quando a Bíblia fala que o diabo foi amarrado, né? Então, ele é limitado. Ele foi conquistado, ele foi derrotado. Aí, quando a gente tem essa compreensão, a gente pode lidar corajosamente com entidades diabólicas, demoníacas. Mas nós não precisamos levar isso adiante a, a falar desrespeitosamente com seres espirituais. Isso é arrogância. Não podemos deliberadamente usar palavras ofensivas para entidades espirituais, porque isso não é necessário. Veja que Jesus, apenas uma vez ou duas, ele teve um diálogo curto com entidades diabólicas. Então, o que Jesus fazia é o que nós temos que fazer. Com ousadia e coragem que vem do Espírito, a gente, então, em nome de Jesus, na autoridade de Jesus, não na nossa, nós decretamos a saída, né, a libertação daquela pessoa, daquela entidade demoníaca. Mas essas pessoas aqui, elas difamam, elas fazem acusações difamatórias, né? Desses seres gloriosos superiores. Ao passo que os anjos, veja, os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles acusações difamatórias diante do Senhor. Veja, há um respeito, não é medo, é respeito. Nem as entidades demoníacas, diabólicas, devem ser tratadas com desumanidade. É necessário tratar com respeito. E quando nós expulsamos demônios, não o fazemos em nossa própria autoridade e virtude. Nós apenas o fazemos na autoridade de Jesus. É Jesus quem expulsa demônio. Então, é em nome dele, representando ele, que nós, então, dirigimos
a palavra a essa entidade que está possuindo uma pessoa. Então, os anjos, eles maiores em força e poder, eles não praticam isso, porque os anjos não são arrogantes. Mas esses homens que, à semelhança de animais irracionais, vivem por instinto natural. Veja, viver por instinto natural significa que eles não têm o espírito. Vivem por instinto natural, para serem presos e destruídos, difamando o que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo a justa retribuição de sua injustiça. Tais homens têm prazer na luxúria à luz do dia. Eles são manchas e máculas, tendo prazer em suas dissimulações quando se banqueteiam convosco. Aqui o banquetear-se convosco significa a celebração da ceia, que nesse período aqui não era como nós celebramos, né? Nesse período, a celebração da ceia era uma refeição mesmo, era um modelo do ajunta-panelas que vocês fazem na igreja de vocês, né? Então, as pessoas traziam lá, cada um a sua parte, e aí eles tinham uma refeição, era chamada festa ágape, né? Festa do amor. E eles celebravam, então, a ceia dessa forma. E esses falsos profetas, eles vão, por meio de dissimulações, eles vão entrando, eles vão participando da festa de amor de vocês. Têm olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecar. Veja, são pessoas que, embora estejam ligados a uma prática e uma conduta religiosa, não são convertidas, né? Não são convertidas, porque ainda estão é, reféns do pecado. Este, este, quando ele diz aqui, né, que tais homens têm prazer na luxúria à luz do dia, eles são manchas e máculas, tendo prazer em suas dissimulações, ele está dizendo aqui da característica natural do homem no modo como ele olha para uma mulher. Então, esse modo natural do homem no pecado, de olhar para uma mulher, é o que ele faz referência que tem adultério nos olhos, né? Então, claramente, são pessoas que ainda não são convertidas. São pessoas que adentraram o evangelho, foram até a metade do evangelho e dali se desviaram por um outro caminho. Então, eles não têm o evangelho. Porque se você não tem o evangelho inteiro, você não tem evangelho. Tem os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecar. Enganam os inconstantes e têm o coração exercitado na ganância. São malditos, ou seja, estão ainda debaixo de maldição. Quem é que está debaixo de maldição? Os inconversos. Porque sobre os crentes, Paulo diz em Romanos 8:1 que não há nenhuma condenação. Não há condenação mais. Mesmo quando nós pecamos, os nossos pecados não trazem sobre nós a condenação da lei, porque Cristo cumpriu a lei inteiramente por nós. E esta lei, uma vez que nós estamos em Cristo, nós a cumprimos. Então, para os cumpridores da lei, não existe condenação da lei. Então, não há condenação para os que estão em Cristo. Então, os nossos pecados, eles devem ser observados à luz de um filho, por exemplo, que peca contra a mãe, né? A mãe é um símbolo de amor, de doação. A mãe dá a vida pelo filho. Então, o amor de mãe gratuito é enorme para com o filho. E este filho peca contra o amor da mãe. Ora, se ele for normal, ele vai sentir um peso muito forte, porque quando você peca contra o amor,
Se você peca contra uma pessoa que pecou contra você, ou seja, você deu o troco, você pode se sentir ali cheio de justiça própria, do tipo, ah, tá vendo? Ele fez isso, eu fiz isso. Eu fiz isso porque ele fez aquilo. Você pode se justificar nisso, porque o outro fez algo também. Mas quando você tem só bondade de uma pessoa e você peca contra a bondade dela, isso traz um peso de consciência enorme. Você não tem como justificar o seu ato. Então, aqui, o que nós temos é, quando nós pecamos contra o amor daquele que deu a vida por nós. Isso deve gerar um constrangimento, no mínimo. Um constrangimento que nos leva rapidamente aos pés da cruz, em busca do perdão de Deus. E 1 João 1,9 diz lá que se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Segue o barco, segue a vida, levanta e vai embora. Se a sua consciência ainda pesar, o João continua dizendo lá, se algum de nós pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo de todo mundo. Então, há provisão na cruz de Cristo, há provisão no Evangelho para nos levantar quando nós caímos, mas não há mais nenhuma condenação, mesmo em razão desses pecados. Então, aqueles que estão debaixo de maldição são os inconversos. Então, o Pedro está aqui dando um veredito, tá? Ele está dando um diagnóstico mais preciso da condição espiritual dessas pessoas. Eles estão debaixo de maldição, ou seja, eles não foram justificados pelo Evangelho. Eles se desviaram, deixando o caminho reto e seguindo o caminho de Balaão. Veja, aqui a questão não é que eles eram crentes e se desviaram. A questão aqui é que eles começaram a saborear o evangelho, mas eles foram atraídos por algo mais atraente, por uma filosofia mais atraente, um pensamento mais atraente do que a cruz. Então, aqui não é o desvio de alguém que era crente e se desviou, mas de alguém que começou. E quantas vezes nós temos, né, pessoas que ouvem o evangelho, se submete ao batismo, começa a andar com a igreja ali por algum tempo, daqui a pouco volta para o seu pecado. Pastor, isso tem a Sim, ver com a sementinha dos solos? Ele é sim, um desses? É isso aí, sim. né? O crente verdadeiro, ele é aquele solo bom, o quarto solo. Todos os outros solos, até o primeiro, até o caminho duro lá, né? A semente que cai no caminho, todos aqueles são pessoas que, por alguma razão, ah, foram atraídas pelo Evangelho. Mas veja, nenhuma delas frutificou. Então, a melhor delas, quando vieram as tribulações, elas abriram mão do Evangelho. A menos melhor, né, descendo aí para o caminho, né, é aquela que começou bem, até manifestou algum fruto, mas era um terreno cheio de rochas, cheio de pedras, e não teve como aprofundar as raízes. Se perdeu. E as do caminho nem se fala, né? Nem conseguiram iniciar nada, né? Porque a semente cai, as aves vêm e levam a semente. Então, a única semente ali, eu acho que eu já assisti pregações, ouvi pregações assim que fizeram má interpretação daquele texto. A única semente, o único solo ali que corresponde ao crente verdadeiramente convertido é o quarto solo, que é chamado o solo preparado, o solo fértil.
né? Então, assim, esse pessoal aqui, ele é como esses três tipos de solos lá daquela parábola. Eles começaram, foram atraídos, e hoje nós estamos correndo um risco enorme, irmãos, porque nós estamos entendendo que o método de convencer as pessoas a frequentar nossa igreja, ou até se converter e passar a ser membro da nossa igreja, é dar a elas aquilo que é atraente a elas. Então você vai encontrar aí igrejas pintadas com a parede pintada de preto, vai colocar lá cortinas pretas, né? Tudo preto. Aquele ambiente meio sombrio, assim, meio escuro, tal. Aí, novidade, vamos para lá. Aí vem um monte de gente e fica lá criando coisas, falando coisas, tendo experiências e tal. E outras igrejas, né, que usaram a música como método de atrair pessoas. Outras usaram a música e o teatro para atrair pessoas. Não estou dizendo que essas coisas não podem ter. Não tem. Você tem uma peça de teatro, coloca lá a sua peça de teatro. Eu estou pensando em a gente fazer coisas intencionando atrair pessoas, não para pregar o evangelho para elas. Porque se você faz um teatro e as pessoas vêm para assistir a peça, e depois você faz uma exposição do evangelho para elas, maravilha. Que elas se convertam ou não, pelo menos você cumpriu o papel. Você não está dando a elas aquilo que é atraente. Você atraiu elas, mas você tem um evangelho para pregar para elas. Tem um evangelho que fala da morte de Jesus, fala do arrependimento e da fé, né? Mas as igrejas hoje, algumas igrejas, elas estão atraindo pessoas por meio de programas, né? E alguém já disse há algum tempo que quando você atrai pessoas por evento, você atrai pessoas para evento. Você não atrai pessoa para Cristo. É uma ilusão. Basta, se você quiser fazer um teste, basta você parar de dar evento. Ou basta uma igreja vizinha, próxima, começar a oferecer eventos melhores do que o seu. Elas migram para lá. Então, as pessoas hoje estão viciadas em prazer, em entretenimento. Elas procuram igrejas que ofereçam isso. E tem igrejas que estão se abrindo e oferecendo entretenimento religioso. Aí o camarada, ele se diverte e ainda anestesia a sua consciência, porque afinal de contas ele foi lá na missa, né? No culto missa. Ele cumpriu lá o que se espera dele. E ele vai viver a sua vida, não vai lembrar que Deus existe até o próximo domingo. Então, é extremamente perigoso que a gente atraia pessoas por esses métodos sem oferecer a elas o evangelho. E o que acontece com essas pessoas é isso. Essas pessoas aqui não foram embora da igreja, ficaram dentro da igreja. Como algumas dessas pessoas atraídas dessa forma, sem evangelho, elas também ficam na igreja. Algumas delas até ascendem a cargos importantes de influência na igreja. Eu tenho divisado com gente que tem praticado maldade num nível que nem no mundo eu encontro. E são líderes de igreja. Aliás, são donos da igreja, né? Então, essas pessoas, elas vão condenando a igreja a um retrocesso, condenando a igreja a um declínio da qualidade de culto, declínio da espiritualidade, declínio do comprometimento da igreja e dos crentes com a obra missionária mundial.
vai virando um clubinho, onde cada uma dessas pessoas tomam posse de uma fatia da igreja. Tá? Eu já compartilhei aqui que em Canaã eu tive um enfrentamento terrível. 2 anos e meio de muita paciência, até o ponto que eu entendi, ou eu ajo, ou eu me entrego a esse tipo aí e recebo meu salário no final do mês. E obviamente, meu perfil é do enfrentamento. E deu no que deu. E eu sofri, assim, ataques tão malignos que nem fora da igreja eu vi calúnia, difamação, mentira, acusações falsas, tentativa de influenciar pessoas nos corredores da igreja. Isso não é coisa de gente convertida. É gente que entrou por alguma porta, por alguma atração ao evangelho, ou a um programa que a igreja tem ou teve, e em algum momento eles se assenhorearam da igreja. E como eles não têm Cristo como Senhor que governe a vida deles, a carne governa. E eles são líderes da igreja. Veja que eles se desviaram seguindo, olha o que ele vai dizer aí, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. O que é o Balaão? O Balaão é aquele sujeito lá de Números 24, né? Tem uma extensão ali de 24 a 27, que narra a história dele, né? Como ele foi movido pelo lucro para lançar maldição de um rei estrangeiro contra o povo de Deus. E o que nós fazemos quando a gente reúne o povo de Deus e a gente não dá o evangelho para eles? Quando a gente conta histórias, quando a gente usa da comoção para, em cima da comoção, fazer apelos, do tipo, aceita Jesus no coração, sem evangelho. Nós temos um pregador, um pastor, que na verdade ele é um stand-up, uma versão stand-up gospel. Vocês conhecem, eu sei que vocês conhecem. E o que eu acho? Eu acho que nós devíamos ter stand-ups evangélicos. Eu acho que a igreja, ela deveria ter uma versão de diversão, um, alguns encontros para os crentes se divertirem, de um modo saudável, mas para se divertir. Então, esse camarada, ele seria muito bom para isso, porque ele fala de realidades da vida, né? Especialmente da vida conjugal, da vida familiar, e são coisas que a gente sabe, que a gente vivencia, que a gente lida, e ele traz isso de uma forma cômica, e todo mundo dá risada. Ele dá as alfinetadas, chama a atenção de uma forma assim, a fazer o sujeito rir. Não sei se o sujeito que sai de um ambiente desse vai lá fora assumir algum compromisso com o que ele ouviu lá dentro. Não sei. Mas ele faz ali, ele fala de questões muito pertinentes, né, à realidade humana, e aponta ali caminhos de solução e tal. E o povo ri e tal. Isso não me incomoda. O que me incomoda? É ele fazer isso e, no final, fazer apelo para as pessoas aceitarem Jesus. Mas em que base? Aceitar que Jesus? Na base de quê? Não tem, não teve evangelho.
Você divertiu as pessoas. E no final você chama elas para aceitar Jesus. O que que é aceitar Jesus? Esse aceitar Jesus no coração precisa ser explicado. Porque você anda com não crentes e você conversa com eles ali sobre realidade espiritual, os não crentes falam: não, eu tenho Deus no coração. O que que é isso? Isso é vago. A gente tem que dar conteúdo, e o conteúdo é o Evangelho. Tem que alimentar as pessoas com o Evangelho. Então, o que me incomoda é que no final ele faz apelo e as pessoas vêm à frente aceitando Jesus. Que vida essas pessoas vão ter? Porque elas voltarão ali para ouvir as piadas dele. Elas não vão se comprometer com Cristo, porque nem Cristo foi apresentado a elas. Então, a gente precisa ser muito cauteloso sobre isso. A igreja tem que fazer jus ao seu nome. Se ela é uma igreja evangélica é uma igreja que nasceu do evangelho e é uma igreja que promove o evangelho. Isso é ser evangelho. Agora, se a igreja perde essa dimensão, ela não deveria assumir a identidade de igreja evangélica. Algumas igrejas deveriam até deixar de se chamar igreja. Entraram na onda desses falsos profetas aqui. O Balaão, né, que se vendeu ali por dinheiro para usar a profecia para amaldiçoar o povo de Deus, ele foi repreendido por sua transgressão. Veja, um jumento mudo, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. E isso se estendeu um pouco mais, né? Porque ele foi até lá e ele recebeu instrução do rei lá de Peor, e ele lançou maldição. Só que ele voltava para o rei e dizia: olha, não se pode amaldiçoar aqueles que Deus abençoou. Toda vez que eu tento amaldiçoar, a minha língua inverte o negócio e eu acabo abençoando. E brigaram lá os dois, né? Mas, no final das contas, o que que o Balaão fez? O Balaão ensinou o próprio rei como é que o rei poderia amaldiçoar o povo de Deus. Sugeriu a ele que ele enviasse mulheres lá para o acampamento israelita e que essas mulheres seduzissem os homens e tivesse sexo com eles. E muitos caíram. E houve ali um tratamento de Deus em que muitos foram mortos em função desse pecado. Ele foi repreendido ali, impediu a loucura do profeta. Eles são fontes sem água. Aqui, a partir do 17, você vai perceber uma identidade, uma identificação muito próxima em termos de linguagem e em termos de conteúdo, com aquela cartinha lá que leva o nome do Judas. Judas, meio-irmão de Jesus. A carta dele só tem um capítulo, de 23 versículos. Mas quando ele diz que ele pretendia escrever acerca da graça ou do amor que nos é comum, ele teve uma nova direção de Deus. E ele passou, então, a escrever sobre o Evangelho, sobre a luta pelo Evangelho. E ele vai apresentar os falsos profetas. E ele vai usar a mesma linguagem aqui do Pedro. Então, o que que a gente tem? Ou Judas copiou de Pedro, ou Pedro copiou de Judas, ou ambos copiaram de uma fonte, de uma outra fonte já existente. Porque a semelhança é muito grande, tanto em linguagem, em vocabulário, quanto no assunto que eles estão tratando. Muito parecido. Eles são fontes sem águas, névoas levadas por tempestade,
para os quais está reservada a escuridão das trevas, pois, proferindo palavras arrogantes e fúteis, com paixões sensuais da carne, iludem pela libertinagem os que estão a ponto de escapar do erro. Prometem-lhe liberdade, ao passo que eles próprios são escravos da corrupção, pois o homem se torna escravo daquele por quem é vencido. Como esses homens são vencidos pela carne, então eles são escravos da carne, eles não são livres de verdade. Assim, se depois de escapar das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são novamente envolvidos e vencidos por elas, o seu último estado tornou-se pior que o primeiro, porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça do que, depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido dado. Desse modo, aconteceu-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: o cão volta ao vômito e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Ora, pelo provérbio, dá para a gente entender a natureza desses homens. Por quê? Veja, por que que o cão volta ao seu vômito? Por que que a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal? Por causa da natureza. O cachorro é cachorro. Por mais que você domestique um cachorro, ele permanece cachorro. É a natureza dele. Se você pegar uma porca e tirar lá do chiqueiro, da lama, dar um banho e tentar domesticar uma porca, você pode. Você pode tentar domesticar uma porca. Mas a primeira oportunidade que ela tiver de correr para a lama, ela vai para lá. Por que que ela vai para lá? Porque é da natureza da porca. Então, por que que esses homens são libertinos? Por que que esses homens são vendidos às suas próprias paixões? Por causa da natureza. A natureza deles é a natureza do homem antigo, o homem em Adão. Não é a nova natureza do homem em Cristo. Porque o homem em Cristo é verdadeiramente livre. Mas o homem em Adão ainda é escravo. Por mais que ele grite, dizendo que ele é livre, que ele tem liberdade, ele é escravo da sua própria carne. Então, se você é vencido pela carne, então você é escravo da carne. Se você é vencido pelo mundo, então você é escravo do mundo. Se você é vencido pelo pecado, então você é escravo do pecado. Então, é questão de natureza. Depois, alguém pediu para falar aí? Denilde, foi você? Não? Ok. Se houver alguém, pode manifestar aí, tá? Não, pastor, é que eu queria saber, fui eu. Ah, sim. Eu queria saber com aquela fala lá que você falou, pessoas normais. O que que você quis dizer com isso? Como assim, normais? Em que contexto eu falei? Você falou em Hum. uma das suas falas aí, a pessoa quando é normal, não entendi muito bem. Me lembra o contexto que eu falei para eu poder entender? É do pecado, sobre o Ah, pecado. Você falou quando a pessoa é normal, não é normal, algo assim, sabe? normal. Eu não estou conseguindo lembrar do contexto. Alguém nos ajude aí? Eu acho que foi naquele momento em que o senhor falava do amor, porque o crente, uma pessoa normal, estando superabundando, estando em pecado, se ele é um crente normal, eu acho que era isso, Isso, ele vai exato, correr para a cruz, alguma exato, coisa. É que já faz tempo exato. que o pastor falou isso, mas eu É. imagino que seja É, isso. Então, por normal, aí, Rafael, se é esse o contexto, o que eu quero dizer é assim, um crente, ele, se ele peca, né? E aí o contexto de ser normal, né? Se ele peca, ele entende que ele pecou contra o amor. Então, se ele é um crente normal, ou seja, um verdadeiro crente, quando ele peca, ele vai querer sair correndo para a cruz, em busca de perdão. Então, o normal aí se refere assim, ele é um verdadeiro crente. Porque se tá. ele peca contra o amor de Deus e ele fica de boa, a sua consciência não acusa, não há nenhum constrangimento, então, ah,
não é normal do crente. Então, isso pode indicar que ele não seja crente, Entendi. ok? E é o que está acontecendo com esses falsos profetas, conforme descritos aqui. Então, esse verso 22, para nós, ele é fundamental, até como um diagnóstico final que o Pedro está dando, depois de já ter dado um diagnóstico ali, né, no verso 14, dizendo, ó, tudo isso que eu vim falando é prova de que esses falsos profetas estão ainda debaixo da maldição, ou seja, eles não foram justificados, eles não chegaram à verdadeira conversão. Aqui no final, ele usa duas metáforas para dizer por que que esses falsos profetas não são crentes, não são justificados, não são nascidos de novo, porque eles conservam a natureza em Adão. Assim como o cão, que por sua natureza volta ao vômito, e a porca, por sua natureza, volta à lama, assim, esses que pensam estar em Cristo, mas ainda vivem nos seus antigos pecados, esses estão demonstrando que a sua natureza não é a nova natureza em Cristo. Eles permanecem ainda escravos da natureza que eles têm em Adão. No capítulo 3, o Pedro começa aí, amados, esta já é a segunda carta, e nós estamos na segunda Pedro, aqui ele deve estar fazendo referência à primeira Pedro. É a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças. Veja que ele disse, né? Enquanto eu estiver nesse tabernáculo, eu vou continuar lembrando vocês para que depois da minha partida, vocês permaneçam com essas lembranças. Mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado por meio de vossos apóstolos. Veja, o Pedro está agora dizendo para os seus leitores quais são as fontes seguras que eles devem ouvir e levar em consideração para orientar a sua fé e a sua conduta. Então, ele está dizendo aí, vocês têm que se recordar das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas, vocês precisam se recordar do mandamento do Senhor e Salvador, ou seja, aquilo que está relatado nos evangelhos, dado por meio de vossos apóstolos. Então, aquilo que Atos 2:42 diz, né? Que a igreja primitiva perseverava no ensino dos apóstolos. O ensino dos apóstolos nada mais é do que o ensino de Cristo, porque eles receberam em primeira mão de Cristo e foram comissionados para transmitir ao outro, dar testemunho, né? Especialmente da ressurreição de Jesus. Então, eles em primeira mão e depois as gerações seguintes em segunda, terceira mão, mas sem perder a essência. Por quê? Porque todas as próximas gerações continuarão sendo ensinadas pelos apóstolos, porque nós seremos ensinados dentro daquilo que os apóstolos ensinaram, porque por isso que a gente tem a Bíblia. Então, se a igreja primitiva perseverava no ensino dos apóstolos, então a igreja que vem na sequência, por ter o texto, e é a razão porque o Novo Testamento foi formado, é justamente para que as igrejas de gerações futuras mantivessem o ensino apostólico, fossem instruídas pelo mesmo ensino, pela mesma fonte. Então, esses leitores do Pedro devem considerar as palavras ditas pelos profetas e os mandamentos do Senhor e Salvador que foi dado, transmitido pelos vossos apóstolos. Saibam, antes de tudo, que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, veja, natureza em Adão, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Então, a essa altura aqui, nós estamos ali por volta de 65, 64, por ali.
ah, já existia uma parte da comunidade cristã que estava cedendo a uma pressão que eles impuseram contra si mesmos. A igreja primitiva, parte dela entendeu que Jesus voltaria ainda na geração deles. O fato positivo disso foi o fervor missionário, porque como Jesus disse que ele voltaria depois que o evangelho chegasse a todas as nações, e eles acreditando que Jesus voltaria na sua geração, então houve um vigor missionário tamanho que o mundo da época, e o Lucas é quem retrata isso, que quando ele fala que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra, no final do livro de Lucas, de Atos, ele testemunha que isso aconteceu, porque o evangelho estava em Jerusalém, desceu para a Judéia, foi para Samaria, e de Samaria chegou até Roma, que era considerado os confins da terra. E talvez tenha chegado, inclusive, na Espanha, porque esse era um projeto pessoal do Paulo. E a gente entende que entre a sua primeira e a segunda prisão, ele foi até, até a Espanha. Então, veja que quando os anos foram passando e Jesus não voltou, então uma parte inquieta da igreja começou a zombar. Eles desacreditaram, quer dizer, eles eram mais crentes na segunda vinda de Cristo do que em Cristo. Quando a crença deles falhou, eles então abandonaram a fé. Mas era uma fé na vinda de Cristo e não em Cristo. Por isso é que agora eles se tornam zombadores daquilo que eles estavam vivendo até agora. E eles começam a questionar: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, e aqui os apóstolos, desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, nada mudou na perspectiva deles. Pois de propósito ignoram, aí o Pedro falando, ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus existiram os céus e a terra, e essa foi tirada da água e através da água. Então o Pedro está falando assim, olha, há um movimento. Deus está agindo desde o princípio. Deus agiu criando, né, o céu e a terra, tirando da água o céu e a terra. E aí ele prossegue. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Veja, Deus criou e depois Deus destruiu parte, né, da sua criação por meio das águas. Pelo dilúvio. Mas pela mesma palavra, veja, é sempre a palavra de Deus que é produtora do movimento. A dinâmica do reino de Deus, ela é mantida, produzida pela palavra. Por isso que o autor de Hebreus, no capítulo 4, verso 12, ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, não é letra, é vida. Quando Deus fala, aquilo que ele fala acontece. Quando Deus disse haja luz, imediatamente houve luz, né? Então, ele diz aí, foi pelas águas, tá? Mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Aqui já é uma parte escatológica, né? Ele está apontando para uma realidade que vai se cumprir, mas não está determinando o tempo, o prazo, como aqueles estavam. Então, vai acontecer. E aí, ele continua dizendo: mas vós, amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
Ou seja, do ponto de vista da eternidade, a coisa está acontecendo no seu tempo e gradualmente caminhando para a consumação, para o teleios, né? Palavra grega para finalidade, para o seu fim. Ó, aqui, fim não é de fim, ponto final, né? Fim, teleios é finalidade, é objetivo, né? Então, está caminhando para lá, e é o que o Pedro está dizendo. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, como esses que estão zombando. Mas ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Então, a demora é fruto da misericórdia de Deus para com os inconversos. E aqui, quando você lê palavras como essa, que aparecem nas cartas paulinas também, quando ele escreve a Timóteo e tal, quando ele diz aqui que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender, ah, é necessário pensar no que significa todos. Todos não significa a totalidade, porque Deus só vai salvar aqueles que ele chamar. E ele só vai chamar, por meio do Evangelho, aqueles que ele já conheceu, aqueles que já eram dele desde a fundação, desde antes da fundação do mundo. Aqui nós entramos no conceito de predestinação e de eleição. Pode ser estranho para nós, mas é declarado de Gênesis a Apocalipse. É uma doutrina que está aí. Ah, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns considerem tardia, mas ele é paciente para convosco. Não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. O que significa, então, todos? Significa judeus e gentios. Gentios, representando todas as nações, e judeus, os israelitas. Então, todos não significa totalidade. Significa todos, tanto judeus quanto gentios, que é como é caracterizada a igreja no Novo Testamento, né? Ah, o livro de Apocalipse vai mostrar para a gente que nas visões do João, há no céu, na igreja que já está lá, a Nova Jerusalém que já está lá, e que na consumação essa Nova Jerusalém virá na nossa direção para se encontrar conosco, ou com os que estiverem vivos na ocasião. Ah, na visão do João, ele vê uma multidão de milhares, de miríades, de gente de toda tribo, raça, língua e nação. O que significa isso? Que a igreja terá representantes de todas as etnias, não de todas as nações, mas de todas as etnias. O Brasil é o Brasil, mas dentro do Brasil existem outras etnias. Então, não é apenas a nação, mas todas as etnias. Terão pessoas representando as etnias, as línguas, ah, estarão presentes na igreja. Mas não é a totalidade das etnias. São apenas aqueles que Deus quer salvar e que irão representar aquela etnia. Esse é o significado do todos no Novo Testamento. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão. Então, essa é uma parte também escatológica. Ou seja, o fim virá. O dia do Senhor virá. O retorno de Jesus vai acontecer. É, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas ele é... não, já estou no 10. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo,
e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. O que o Pedro está antecipando para nós aqui? Ele está antecipando o modo como Deus trará à existência os novos céus e a nova terra. Você vai ler isso lá no capítulo 21 do Apocalipse, mas o novo céu e a nossa nova terra previsto lá no capítulo 65 do profeta Isaías. Então, Deus vai trazer à existência o novo céu e a nova terra. E essa terra aqui, o Pedro está descrevendo como é que vai surgir o novo céu e a nova terra. Ele está dizendo para nós que a, o, os céus passarão com um grande estrondo, os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Ou seja, toda a terra, toda a natureza participará da salvação. Nós, como seres humanos, pela salvação nos tornamos novas criaturas, nos tornamos a nova humanidade. A natureza, a criação geral de Deus, participa da salvação. Jesus não morreu na cruz apenas para nos salvar, mas para restituir tudo o que o pecado danificou na humanidade e na criação. Por isso que o Paulo, lá no capítulo 8 de Romanos, ele fala, né, que a natureza geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus, porque ela sabe que quando os filhos de Deus se manifestarem, ou seja, quando eles tiverem o seu corpo glorificado, ela também será regenerada e livrada do cativeiro da corrupção. É o que o Pedro está dizendo aqui. É o que o Apocalipse vai dizer. Vai surgir o novo céu e a nova terra. Quando você ouvir que você vai para o céu, você vai viver a sua eternidade no céu, pense no seguinte: o que significa céu? O céu é a terra restaurada. Não há uma ideia de que nós vamos para o céu e não vai haver terra. Nós estamos sendo conduzidos para a realidade do novo Éden. Lá foram criados os céus e a terra, e depois fomos criados nós, a imagem e semelhança de Deus, e Deus nos deu autoridade para governar a criação. Isso que a cruz de Cristo vai restaurar. Está restaurando aqueles que serão salvos, está santificando os que já são salvos, e nós estamos caminhando para aquele tempo quando nossos corpos serão glorificados. A Jerusalém celestial, que é a igreja que já está com o Senhor, virá para se encontrar conosco. E nós vamos nos encontrar, quando isso acontecer, a nova terra e o novo céu surgirão. E nós vamos habitar no novo céu e na nova terra. Né? É o que o Pedro está fazendo referência aqui. Aí ele diz o seguinte: se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas deveis ser? Que bela pergunta! Aqueles que acreditam no Evangelho, na eficácia do Evangelho, não só em sua própria vida, mas na eficácia de tudo aquilo que se perdeu no pecado e que a morte de Cristo vai trazer de volta para Deus, se nós acreditamos nisso e acreditamos que isso está próximo de nós, que tipo de vida nós devemos viver? E o Pedro aqui responde: pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo sua promessa,
aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. É aí que a gente vai viver. No novo céu e na nova terra, nos quais habita a justiça. É o novo Éden. Com a diferença que lá você tinha um jardim. Agora nós teremos uma cidade. Mas essa cidade vai ser a própria igreja. É a nova Jerusalém. É a Jerusalém celestial. Tudo no novo céu e na nova terra vai ser celestial. Nós não estaremos mais num corpo corruptível. Não terá mais carne desejando o pecado. Não haverá uma natureza para a vida em Adão. A felicidade da vida no novo céu e na nova terra é a felicidade que só pode ser experimentada num lugar onde o pecado não existe mais. Porque onde o pecado não existe mais, não há lágrimas, não há dor, não há sofrimento, não há pecado. Por isso que em Apocalipse a igreja é descrita nesse lugar onde Deus enxuga lá. O que é enxugar a lágrima? É acabar com elas. Não vai ter mais choro, porque não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais pesar. Isso é felicidade. A felicidade verdadeira não é a vida no pecado fazendo tudo que a minha carne deseja. A felicidade verdadeira é aquela que se encontra num lugar onde o pecado não existe mais. É por isso que do lado de cada eternidade nós temos alegrias e tristezas. Gozamos, desfrutamos de uma certa felicidade, mas ainda lidamos com o sofrimento, com as nossas fraquezas, com os nossos pecados. Mas lá não. Lá se cumprirá o que o Salmo 16:11 diz. Na presença de Deus há alegria e delícias perpétuas, para sempre. Só assim, só isso. Não vai haver mais tristeza. Não vai haver mais a ausência de provisão. Não vai haver mais miséria. É a felicidade completa. Mas tudo isso porque nós estaremos na presença de Deus. Ah, muito bem. Por isso, amados, temos algum tempinho? Vamos lá. Por isso, amados, enquanto aguardamos essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por Ele, imaculados e irrepreensíveis. Veja, nossa participação na obra santificadora de Deus, depois que nós fomos justificados. Considerai como salvação a paciência de nosso Senhor, assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi concedida. Muito bacana aqui o Pedro dizendo essas coisas, né? Porque você sabe que Paulo e Pedro não se deram muito bem. O Paulo chega a dizer, né, lá em Gálatas, que ele repreendeu publicamente o Pedro lá em Antioquia, com o dedo na cara dele. O Pedrão, o Paulão não era flor que se cheira, não. Tinha um temperamentozinho bem, era bem assim, ousado, né? E tinha um temperamento muito forte. E aqui o Pedro falando bem das cartas de Paulo. O que que significa isso para nós? Significa o seguinte: eles se reconciliaram, eles se entenderam, ou o Pedro está fazendo aquilo que todo crente devia fazer. Coloque o evangelho acima das suas feridas pessoais. Você vai se esbarrar com gente que vai te machucar, vai te magoar, e dentro da igreja. Mas se eu levar isso para o lado pessoal, eu vou provocar um dano ao evangelho.
Então, o evangelho, para mim, está acima das minhas questões pessoais. Inclusive, acima da minha autoproteção ao enfrentar o pecado na igreja. O evangelho tem que estar acima da, 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 do meu interesse por mim mesmo. E aqui é o que o Pedro está falando. Ele está falando das cartas do Paulo, não está falando do Paulo. Mas, embora ele chame o Paulo de irmão, né? Então, ele vai falar aí das cartas que o Paulo escreveu, a exemplo do que fazem todas as suas cartas, falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender. E há mesmo. Até aqui na carta do Pedro, há coisas difíceis de entender. Mas, quando nós encontramos algo difícil de entender, não significa que a gente vai ter uma postura como esses que o Pedro está denunciando aqui. Os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com as demais escrituras, para a sua própria destruição. Há um valor nessas palavras do Pedro, porque aqui você tem o Pedro incluindo as cartas do Paulo, que são a maioria do conteúdo do Novo Testamento. Então, pressupõe que as demais fontes que compõem o Novo Testamento estão unidas às cartas de Paulo. Veja que ele diz assim: os ignorantes e inconstantes, distorcem, como fazem também com as demais escrituras. Aqui, ele coloca o Novo Testamento no mesmo patamar do Antigo, que era, na igreja primitiva, chamada de Escritura. Quando Paulo escreve ao Timóteo, em 3,15, dizendo, né, que a palavra de Deus é proveitosa, as Escrituras, né? Ele está se referindo ao Antigo Testamento, porque nesse tempo não existia Novo Testamento. As cartas eram circulares, mas não existia o Novo Testamento. Então, ele está colocando as cartas que mais tarde formariam o Novo Testamento na mesma categoria daquilo que já era reconhecido no Antigo Testamento como palavra de Deus, como palavra inspirada. Isso é muito importante. Portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípio, vindo a perder a vossa firmeza. Antes, e esse é o projeto da segunda carta, né? Qual é o propósito? É dizer, crentes, vocês têm que crescer, né? Eu tenho dito que hoje nós temos assim uma multidão de gente que foi evangelizada na base do aceita Jesus no coração, que não sabe nada do evangelho, nada. Eu tenho priorizado em todos os meus sermões a pregação do evangelho. E é incrível que eu tenho gente de 40 anos de igreja que não entendem o que eu estou pregando. Não tem construtos suficientes que liguem o entendimento deles ao que eu estou pregando. Mas sem problema. Eu vou continuar pregando enquanto eu ali estiver, na esperança de que uma hora eles terão construtos suficientes para organizarem no seu entendimento uma compreensão objetiva do Evangelho. E eles possam pregar, ensinar esse Evangelho a outras pessoas. Mas o que eu tenho dito é assim: nós temos uma massa de gente dentro das igrejas, interpretadas como cristãs, que elas estão no nível e retidas no nível daquele cego de nascença que Jesus curou lá no capítulo 9 de João. Quando perguntam para ele, quem que te fez isso e tal? E ele responde, eu não sei. Quer dizer, eu não conheço Jesus. E não conhecia mesmo. Ele vai conhecer mais na frente, quando Jesus aparece a ele e diz para ele, expõe o evangelho para ele,
e ele, então, acolhe Jesus como Senhor da sua vida. Mas ali, no início do capítulo 9, ao ser perguntado sobre quem fez isso, ele simplesmente responde: eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora vejo. Quer dizer, houve uma mudança? Sim, houve. Mas você sabe explicar essa mudança? Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia de quem opera em mim, como opera. Não faço a menor ideia de quem é aquele que eu chamo de Senhor. Mas essas pessoas estão dominicalmente na igreja ouvindo sermões. Mas parece que os sermões não chegam ao coração delas, porque falta a elas os construtos necessários para elas ligarem os pontos e construírem ali um entendimento objetivo do Evangelho. Então, qual é a tese aqui do Pedro? Ele começou lá com o fundamento na justificação, passou para nosso esforço, nossa participação no processo da santificação, e está nos conduziu lá para o fim, lá próximo da glorificação. E aqui ele vai terminar dizendo para nós qual o motivo por que ele escreveu, qual é o assunto de toda a carta. Vocês precisam crescer, porque se vocês não crescerem, vocês serão vítimas dos falsos profetas. Vocês serão desencaminhados por eles. Ele diz isso no verso anterior, no verso 17. Vocês serão desencaminhados. Então é urgente, por isso que ele usa o imperativo aqui. É imperativo, não tem outra alternativa. O crente que nasceu de novo, ele tem que investir no seu progresso. Ele tem que crescer. Ele tem que ampliar o seu conhecimento do Evangelho. Ele precisa aplicar o Evangelho nas áreas da sua vida. Ele precisa aprender, embora ele possa contar com a psicologia, com a sociologia, com a filosofia, ele possa aprender muitas coisas das ciências em geral, ele tem que entender que a melhor resposta que ele tem para os seus problemas é o Evangelho. Então, o Evangelho não é algo que cumpriu a sua função no momento em que eu aceitei Jesus. O Evangelho me levou à conversão a Cristo. E a partir dali, o Evangelho continua me salvando, continua me santificando. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma crise conjugal, eu posso procurar um terapeuta de casais, eu posso procurar um filósofo, um sábio, eu posso ver historiadores narrando histórias de como pessoas resolveram os seus problemas, mas o crente, ele pode até procurar isso, mas a prioridade dele é entender que a melhor resposta que ele pode dar à sua vida, em todos os aspectos dela, é o Evangelho. Ele tem que aplicar o Evangelho na sua vida. Ele tem que constranger o seu próprio coração aplicando o Evangelho. Ele tem que pensar o Evangelho. Ele tem que manifestar pelo Evangelho que ele tem a mente de Cristo. Então, o Pedro termina aí com esse imperativo. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, cresçam no Evangelho, busquem o Evangelho, absorvam o Evangelho, entendam o Evangelho, apliquem o Evangelho. A ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Amém. Fala, Denilde. Portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano do homem sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Ele não fala perder a vossa salvação. Uhum, Exatamente pela palavra que o senhor tinha dito no início, de que Deus protege. Mesmo uhum, que haja um líder que esteja puxando a igreja para alguma doutrina estranha, algum pensamento esquisito,
perder a firmeza e não a salvação, né? Isso aqui Uhum. acho que é interessante ressaltar. É. É importante que quando, para a gente também, quando a gente prega para a congregação, a gente sabe que uma igreja não é formada só por crentes. A Igreja Universal, não a do Edir Macedo, mas a Igreja de Jesus na sua dimensão universal, ali só tem crente verdadeiro. Mas na igreja local, nem toda pessoa que é membro de igreja é crente. Só que eu não estou ali para julgar. Então, quando Pedro fala essas coisas, ele está fazendo o correto, ou seja, você diz que você é irmão, então você é irmão. Você diz que Jesus é o Senhor da sua vida, então é assim. Então, nós precisamos pregar para a igreja desse ponto de vista. Agora, a gente prega sabendo, não sabendo quem é quem, mas a gente sabe que nem todo mundo que está ali é crente. Por isso que nós temos que pregar o evangelho. Aquela ideia do passado, né, que tinha sermão doutrinário de manhã, sermão evangelístico à noite. Não, a igreja prega o evangelho para crente e para não crente, é a mesma coisa. O evangelho que a igreja prega converte os não convertidos e santifica os já convertidos. É evangelho do começo ao fim. Eu li um livro que o autor diz que ele estava num congresso e aí houve um relatório de um missionário. E o relatório dizia o seguinte, abre aspas, aqui todos nós conhecemos o evangelho. Agora nós precisamos partir para algo mais sólido. Fecha aspas. O que é isso? O que é isso? Mas isto foi declarado, mas é isso que acontece na prática. A gente pregou o evangelho, o sujeito se converteu, aí a gente vai pregar outra coisa para ele. Vamos dizer para ele lá que você é salvo pela graça, e depois que ele é salvo, nós vamos dizer para ele aqui que não é bem assim. Aí a gente vai concentrar nossa pregação no comportamento, na ética cristã. Mas como eu mostrei para vocês desde Tiago, que é uma carta de ética cristã, eu mostrei para vocês lá a base. Você não fala de ética cristã sem falar de Cristo, sem falar do fundamento do Evangelho, sem dizer que a ética cristã é resultado da sua compreensão do Evangelho. Quando você prega sobre ética cristã, você tem que fundamentar a ética cristã no Evangelho. Senão você está pregando, no mínimo, santificação pelas obras e não pelo Evangelho. Então, isso reflete bem o que esse missionário relatou, né, nesse congresso. Eliana, eu acho que é com você. Isso mesmo. Então, semana que vem nós começamos Apocalipse, né? Apocalipse. Tá, legal. E desejando a todos nós uma boa semana. Começamos aí numa segunda-feira e desejar a todos uma feliz semana. Obrigada, pastor. Falar que o senhor é demais falar a mesma coisa, né? A gente sai, nossa, tenho palavras para dizer para o senhor nas suas aulas. Eu tenho uma palavra para vocês. Vocês são extremamente generosos. Ai, pastor, é verdade. O senhor é generoso conosco, de conhecimento conosco, pastor. Como a gente sente necessidade disso, né? Não é isso, pessoal? Concordam, né? Eu vou falar na próxima, nessa reunião do nosso Instituto Bíblico, que o pastor José Ayrton precisa fazer parte dele. Com certeza. Eu gostaria que fosse assim. E nós já escolhemos a matéria. Sim, já escolhemos. Teologia bíblica. E olha, de preferência que seja um curso de 1 ano. O ano inteiro.
Ai, Viu, pastor? Segunda-feira eu vou estar sempre aqui. vamos terminar a leitura de Gênesis e Apocalipse juntos. Isso. Vocês merecem um prêmio, vocês merecem assim uma colação de grau assim daquelas cheia de Pastor, luzes, cheia de não teve homenagem. nenhuma turma sua que o senhor tenha formado assim de Gênesis a Apocalipse? Vocês foram os primeiros, vocês me desafiaram a isso. É? Vocês Foi lembram que bom para lá o senhor que o senhor relembrou tudo de novo, né? mas vocês lembram lá em 2016, vocês me chamaram para dar um módulo no Gênesis, lembram? Lembro. Aí eu dei o Foi. Gênesis, aí eu dei o Gênesis e o Duas que eu vezes, por sinal. o que eu dei de Gênesis trouxe um pouco de choque para vocês, porque vocês tinham uma interpretação que eu chamo de uma interpretação mais popular, e eu apresentei o Gênesis e vocês falaram, não, a gente quer saber o que que diz o resto do Pentateuco. Aí vocês pediram para eu dar o Pentateuco. Quando eu terminei o Pentateuco, vocês pediram para eu dar o histórico. Eu dei o histórico, vocês pediram o poético, e aí nós vimos caminhando assim. É isso mesmo. Foi Uma muito história, né, pastor? 8 anos. Sim. 8 anos, pastor. 8 anos. Muito Vocês bom. merecem uma colação de grau assim, olha, tem que avisar a cidade toda, alugar um espaço grande, chamar as igrejas da cidade toda para Pastor, participar da colação de vocês. pastor, a nossa igreja dá um certificado todo final de ano para quem lê a Bíblia em um ano. Aham. Eu falei, final deste ano, eu quero um certificado, porque eu li a Bíblia em 8 anos. E não apenas, eu não estudou. apenas li, mas tenho Eu ela estudei. escrita em 7, 8 cadernos, estudei pra caramba, eu quero legal. um certificado. Mas olha, Mas nós não podemos fazer uma festa de arromba dessa formatura como o senhor está descrevendo aí, porque a gente precisa aprender a aplicar o evangelho, e o evangelho é humildade. não, mas a colação de grau não diz respeito à prática. Você cola grau em função do seu esforço durante o curso. Aí Verdade. depois disso É. você vai praticar o que você aprendeu. Então vocês merecem É. sim uma colação de grau de Vai causar primeira língua. ciúmes, essas coisas que vão contra o Ah, evangelho, a eu não vaidade. Não, sei. mas que tenham, quem quiser ter ciúmes de vocês, que tenham. Quem sabe o ciúme leva. Não, eu vou fazer esse curso aí. Quem sabe no novo seminário, nova versão do seminário, surge uma classe, por exemplo, que não seja um módulo, que o módulo seja uma leitura de Gênesis e Apocalipse. Seria É. bom. Os Porque a outros gente módulos está correm de um disposto lado e a a gente começar corre de novo. paralelo. É. Muito bom. Então, Vamos. boa noite. Boa semana. Boa noite. Tchau, Boa noite, gente. Uma boa boa noite. semana a todos. Bom te ver, pastor. Até. Abraço na Tchau. Tamara. Até segunda, pastor. Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus Tchau. abençoe vocês. Deus abençoe. Boa noite. Ótima Tchau, semana. gente. Até a próxima. Até a próxima. Até.